E eu acho que Dois Rios é um pouco símbolo de uma música que levou o Skank para outro lugar, assim. E conseguiu ainda conversar com muita gente. E tem alguma música que vocês não achavam que ia estourar e ela de repente virou um hit? Pacato Cidadão. É mesmo? Pacato Cidadão não tinha nada para estourar. E tinha um nome horrível, Revoluções Possíveis. E eu fiz a música com o Chico Amaral e a gente reunido no apartamento dele, eu me lembro bem. Ele falou: Samuel, tem essa letra aqui, chama Revoluções Possíveis. Eu falei: nossa, Amaral, que letra ruim, que título ruim. Aí eu comecei a olhar a letra assim. Na verdade, não achei a letra ruim, não, achei o título ruim. Falei errado. Este é um podcast Rádio Disney. São 30 anos de história que estão entrando em sua reta final, pelo menos por enquanto. O Skank está em plena turnê de despedida, mas tirou um tempinho para conversar com a gente aqui da Rádio Disney. O vocalista Samuel Rosa e o tecladista Henrique Portugal falam sobre tempo, fama, sonhos, muita música e sobre o que vem pela frente. É bate-papo dos bons mesmo, ouve só. E aí eu queria começar perguntando, né, que vocês já vão para os 30 anos de banda, vocês já completaram, ou estão prestes a completar 30 anos. E aí, qual é o segredo num tempo de coisas tão efêmeras, né? Uma banda ter tanta relevância ainda, né? Depois de tanto tempo aí na estrada. O que vocês acham que se deve tanto tempo de história com tanta relevância na música brasileira? Olha, a gente tá falando é Henrique, né? Eu vou confessar que assim é melhor, né? Eu vou confessar que quando a gente começou, a gente jamais imaginava que duraria tanto tempo, que ter essa relevância, né, na vida das pessoas. A gente estava até comentando antes aqui sobre as músicas do Skank serem trilha, né, para trilha sonora para muita gente. Eu acho que talvez a gente gostar de música, a gente sempre gostou do que fez, sempre procurou fazer coisas bem feitas, com qualidade, com mensagens que tenham um significado em nossas vidas também, né? Eu acho que é muito isso, a gente faz o que a gente gosta, isso sempre nos deu muito prazer. Ia dizer que, assim, né, você pergunta, não tem uma receita, né? Por que que tal? A gente agiu de acordo com as nossas crenças, né? Nossas convicções, E você acha que a amizade de vocês, a relação também é determinante para que vocês estejam juntos até hoje? Porque é um casamento, né? Vocês passam mais tempo um com o outro do que com as famílias. É fundamental, porque um grupo, né, assim como um time ou com uma equipe, um grupo de trabalho, quanto menos energia ele gastar internamente, né, em conflitos, disputas, mais ele funciona. Né? Quando as pessoas têm uma cumplicidade com o trabalho, sabe, cada um sabe seu lugar, sabe, minha função é essa, não tem muita queda de braço, não tem muito. O Skank foi sempre assim, né? Não tem grandes vaidades tolas, né? Porque na foto eu queria estar mais na frente, sabe? Esse tipo de bobagem que diz muito às vezes da insegurança, da incerteza da própria pessoa com ela mesma. Isso não foi trazido para o Skank em momento nenhum. Cada um se resolveu muito bem nesse aspecto e a ponto da banda virar hoje uma exceção, né? Você manter uma banda 30 anos com os mesmos integrantes não é um fato muito comum. Exato. Nem no Brasil, nem lá fora, né? Exatamente. Geralmente muda os integrantes. Quando a banda não existe. E quando a banda não tá junto e não se suporta também, né? Tem isso, né? E agora falando da decisão do fim, né? De vocês se despedirem do Skank e tudo mais. Eu imagino que seja algo que já vem sendo amadurecido há algum tempo, né? Como é que foi essa tomada de decisão para vocês? Foi uma coisa... Teve algum fato específico ou foi uma coisa que foi sendo construída aí ao longo do tempo? Olha, eu acho que tudo na vida a gente tem ciclos, né? E voltando aí 30 anos atrás, quando a gente montou a banda, a gente imaginava ter um sucesso, ser reconhecido regionalmente. Eu acho que a gente já ultrapassou tudo que a gente jamais imaginou, né? Tudo que a gente imaginou, que seja ter músicas conhecidas no Brasil, ter música conhecida fora do Brasil. Eu acho que chegou a hora da gente, cada um pensar um pouco no que quer fazer da vida, né? A nossa música, a música de cada um não começou no Skank, começou antes. E ela continua depois.
dessa parada. Eu acho que é um pouco isso. É um ciclo extremamente vitorioso, e a turnê da despedida, agora os últimos shows, são exatamente para isso, para a gente estar com as pessoas que participaram dessa história, que curtiram momentos, que Skank marcou suas vidas. É isso que a gente está fazendo. Eu só acrescentar um pouquinho, até porque eu propus essa parada e tal. Para mim o Skank não acaba. Sim. O Skank não tem fim. O Skank para de tocar. Nós 4, enquanto veículos, né? O Sting falou das vezes que uma banda é meramente um veículo para transportar sua música, que é o mais importante. Sim. A música do Skank vai acabar. Então eu tô relutando muito com quem fala o Skank vai acabar. Não vai acabar. O Skank vai parar. É diferente. E a parada pode durar 3 anos, 4, 5, 10, 20 ou para sempre. Sim. Mas a banda continua na memória das pessoas, a banda nas rádios, a banda continua no Spotify, no qualquer que seja a plataforma. A música, que é o mais importante, as pessoas não vão perder, né? Até porque a música de vocês vem atravessando gerações e gerações. Não vai perder, para quem gosta. Isso já anda sozinho, vai né? poder continuar curtindo, né? Então, assim, não é um fim, não é um final da banda, existe isso. É uma parada. É uma parada que a gente não sabe ainda por quanto tempo, né? Sim. Definitiva? Tem minhas dúvidas, acho que talvez não, mas é uma parada. E, como o Henrique falou, chega um momento em que a gente construiu tanta coisa e hoje a gente tem um background, assim, uma reserva, vamos dizer assim, para correr risco, cada um experimentar, funcionar sozinho. A gente está há mais de 30 anos tocando juntos. Todo mês, todo final de semana, todo trabalhando e tal. E a gente criou raiz. O Henrique tem as raízes dele, os parceiros, as músicas, os projetos. Eu tenho os meus, o Lelo tem os dele. Agora é a hora de brincar um pouco com isso, no meu modo de entender. Cada um brincar um pouco com isso. Mas a banda tá aí, a banda tá existindo, né? E eu acho que pra gente como fã, a gente acaba ganhando, né? Porque aí é uma ramificação do trabalho de cada um de vocês em separado, né? Que nunca vai ser o que é igual. Sim, né? Sim, claro. Nunca vai ser. Sim, mas eu acho que eu ouvi uma entrevista sua onde você dizia que é uma forma de retribuir tudo que esse tempo todo de música e de Skank te deu, você retribuir pro público, pros fãs, com uma coisa totalmente nova. E eu achei genial essa leitura da... Eu acho que a música nos deu muita coisa, né? Deu a possibilidade de viver de música. A gente sempre sonhou, né? E é legal isso. E eu costumo falar muito, olha, tá na hora de realizar certos sonhos que, igual o Samuel falou, a agenda, as coisas que a gente... as pessoas às vezes enxergam um artista só quando ele tá fazendo show, tá no palco. Mas existem várias coisas que se fazem em volta, né? Toda a preparação, toda a estrutura... que seja divulgar, pensar ainda mais hoje com esse mundo digital, né, de rede social, isso é uma coisa muito intensa. Então eu acho que está na hora um pouco da gente experimentar, da gente se divertir. Eu acabei de lançar uma música com o Frejá, um cara que eu admiro bastante. Samuel gravou com o Capital, o Dinho é um cara muito bacana. Eu acho que a gente, de certa forma, individualmente, a gente tem que ter uma certa liberdade para a gente curtir isso, claro. Né? O Skank é uma estrutura, é uma coisa grande e isso demanda muito tempo pra gente cuidar disso. Então essa história de parar, ela é um pouco isso, a gente ter mais liberdade, experimentar mais, quem sabe no futuro usar isso de volta no Skank. E aí falando da turnê, né, de despedida, como é que é montar um repertório para uma turnê como essa? Porque eu imagino que seja um problema bom, vamos dizer assim, mas deve ser difícil, né, montar o repertório. Fabi, eu acho que uma banda que ouse durar mais de 10 anos, lançar, sei lá, mais de 10 discos, sempre vai ter esse problema, né? De escolher o repertório. Você vê, a gente quando foi lançar nosso primeiro álbum ao vivo, ele foi gravado lá em Ouro Preto, em 2001, era um projeto da MTV na época. E ali o Skank já tinha 5 álbuns de músicas inéditas. Já ali naquele primeiro momento, já foi difícil escolher um repertório. A gente pediu até pros fãs ajudarem. Qual você acha que não pode faltar no show, não sei o que e tal. Então já era complicado. Você imagina hoje, 20 anos depois, né? Então a gente entendeu que teria que ser um corpo de show maior. Sim.
Então o show hoje tem em torno de 30 músicas. Antes a gente fazia 23, 24. Hoje são 30 músicas, exatamente por conta disso. A gente quer tocar aquelas obrigatórias, mas aquelas também que são, sabe, uma espécie de xodó, talismã, daquele cara que, pô, eu gosto dessa, é meio lado B. E aí tá uma praxe engraçada, comum, assim, nos shows do Skank, as pessoas levarem cartazes com o nome das músicas que elas querem ouvir. Mas não são músicas óbvias, tipo Garota Nacional, ou Jack Tequila, ou Tiver, ou Vou Deixar, que ela sabe que a banda vai tocar. Ela quer aquela lá do Bzinho, que ela tem um xodó, uma história, uma relação. E ela fica muito... A gente repara que as pessoas ficam extremamente gratificadas quando a gente toca uma música que ela pediu ali no cartazinho e tal. Tem acontecido isso, então, no show. E deve estar sendo assim, porque é um momento único, assim, pra vocês, né? Porque acho que cada show é uma carga grande de energia, não? Porque as pessoas estão, né, vão ali com toda emoção, e eu acho que é só hit atrás de hit, hit atrás de hit. E como é que tá sendo aí cada show? Eu tenho visto nas redes sociais aí do Skank, cada show que vocês postam, assim, é uma explosão de adrenalina, de emoção. E como é que tem sido pra vocês aí essa turnê? Bom, é o que você falou, né? Cada final de semana é uma certa despedida, né? E as pessoas colocam toda aquela memória emocional que elas têm com o Skank. Então isso para nós também é muito emocional, né? A gente fez alguns shows memoráveis recentemente, como por exemplo em Goiânia, né? Que tinha, sei lá, 12 mil pessoas. E é muito legal você ver isso. Você vê que durante tanto tempo você construiu uma relação que seja com a cidade, com as pessoas. E aí cada um quer contar a sua história particular com relação às músicas do Skank. Isso é legal, é sinal que o que a gente fez valeu a pena. Não só deu certo, nos possibilitou viver do que a gente gosta, mas é sinal que valeu a pena e que isso vai ficar na memória das pessoas. Sim. Aproveitando esse gancho, né, que você falou desse show marcante, eu queria falar de alguns momentos marcantes pra vocês, assim, né, da carreira. Começando por um show. Se tem algum show que pra vocês, ou cada um seja diferente, que marcou, assim, a carreira. É tão complicado isso, porque não é nenhum tipo de demagogia dizer que esses shows desse ano de 2022, pós-pandemia, pós-sofrimento, pessoas que se foram, muita gente, eu fico imaginando, perdeu o irmão, perdeu o filho, perdeu o pai, pessoas que, algumas poderiam até ter um ingresso do show do Skank, né? Porque a gente anunciou a turnê antes da pandemia. Sim. Uma tristeza, um ambiente insólito, né? A gente não poderia imaginar que isso fosse acontecer um dia com a humanidade. Acaba isso, a gente supera às custas da vacina e de todas as providências, né? Infelizmente perdemos mais gente do que, né? Poderíamos ter perdido menos gente. E começa o ano. E começa a turnê de despedida do Skank. Então você imagina quanta coisa. Emocionalmente é catártico, mobiliza muito, porque o cara tá vendo um show de uma banda que ele gosta, ele tá voltando a poder ir ao show, né? Voltando a, né, curtir a banda que ele gosta, no lugar que ele gosta, enfim, na cidade dele. Então mobiliza demais. E nós vivemos, só no primeiro semestre nós passamos por todas as regiões do Brasil, várias capitais. Nós rodamos o Brasil todo, a gente já está no repeteco, já estamos voltando de novo. E onde, sei lá, lugares onde a gente recebia X número de pessoas, com a volta dos shows, pós-pandemia, mais turnê de encerramento, não sei o que, parada do Skank, pum, dá 3x, 5x. Sim. Então são multidões que a gente não, né? Não que o Skank não tenha encarado, mas com essa frequência não. Todos os shows que vocês Então falar pra gente agora qual o melhor show... Esses últimos, então... É muito difícil. Sim. Porque eu poderia falar do Hollywood Rock, que foi um divisor de águas, que a gente tocou quase anônimo em 94, entramos de um jeito e saímos de outro. Poderia falar do Rock in Rio 2011 também, que a gente nunca tinha tocado no Rock in Rio no Brasil.
Já tinha tocado em Portugal, mas no Brasil não tinha tocado. E foi lindo o show e virou DVD. Poderia falar do Mineirão, que foi gravado o disco ao vivo, Mineirão 2010. A banda tinha, sei lá, 15 anos de carreira. Grandes momentos, né? A gente viveu muito mais de grandes momentos do que momentos ruins, muito mais. Sim. E alguma parceria especial, assim, vocês têm alguma que marcou? Várias marcaram, né? O Nando é um parceiro contumaz, né? Fez várias letras comigo, nós temos muitas músicas. Nas parcerias cantadas, né? De intérprete, tem a Negra Lino, ainda gosto dela, que eu adoro. Tem o Emicida numa música chamada Presença. Enfim, fomos chamados para participar também de discos de outros artistas, né? Como Luiz Melodia também, que nos deixou, mas um grande ídolo da banda, Erasmo Carlos, o próprio Roberto, fazer o programa do Roberto, né? Tocar também no acústico dele, que eu toquei, enfim. O Skank tabelou com muita gente, né? Sim. Uma banda muito ecumênica, falou com muita gente, teve muitos parceiros, regravamos também Proibido Fumar, do Erasmo, com o Roberto, e o Vamos Fugir, do Gilberto Gil com Liminha. Muitas parcerias legais, assim, né? Sim. O Santana, né? O Carlos Santana, um deus da guitarra, um ícone, né? Regravou Saideira. Enfim, muita coisa legal. E alguma viagem que vocês tenham feito, assim, que ficou marcado? Imagino que tenham muitas, mas vocês lembram de alguma? A gente passou esses 30 anos viajando. Olha, a gente já tocou muito fora do Brasil, né? Sim. Você está falando de show. Uma vez a gente fez um show em Buenos Aires, tinha, sei lá, 30 mil pessoas. Tocando em Barcelona, num ginásio completamente lotado, sei lá, tinham 15 mil pessoas. Tocar num festival super famoso na Dinamarca, onde as pessoas não entendem absolutamente nada do que você está cantando, mas você vê que a galera tá se divertindo, né? Tocar no interior da França, num lugar pequeno, e conseguir fazer com que as pessoas se interessem pelo show e gostem das canções, né? Então, e isso também... Poxa, tocar num lugar como o Presidente Figueiredo, que é no meio da floresta amazônica. Então, assim, eu diria que o que a gente teve de experiência tocando não só no Brasil, tocando numa praia de Rio, perto de Palmas, sabe? Foram várias experiências, assim, diversas que, com certeza não, que a gente vai sempre guardar na memória, assim. Que para quem começou em Belo Horizonte tocando em bar, eu diria que a gente ultrapassou todos os sonhos que a gente imaginava no início. E vocês têm alguma música que eu imagino que seja muito difícil eleger alguma música do Skank, assim, mas tem alguma que é aquela queridinha, aquela do coração que marcou? Eu acho que tem várias, né? E essa questão da nossa relação com a música, com as nossas músicas, pelo menos pra mim, assim, ela é sazonal, ela muda. De vez em quando eu tô gostando mais de uma, de outra. Mas uma canção que agora passa a ter um lugar de evidência, de destaque no nosso repertório, e que ela chegou até a não figurar nos shows do Skank, em uma certa ocasião, é Dois Rios. Uma música que eu fiz com o Nando e com o Loborges. É uma música, né, diferente de tudo que o Skank já tinha feito até então. Uma música que não foi fácil de trabalhar, porque não era exatamente dentro de uma corrente musical, né, da moda, quando foi lançada em 2003. E ela teve gente que chegou pra mim e falou assim: Samuel, desculpa a sinceridade, eu não sou um grande fã do Skank, mas eu adoro Dois Rios. Dois Rios tem uma coisa assim, levou a banda para um outro lugar. É legal fazer sucesso com uma música, o Skank experimentou isso várias vezes, mas uma música, quando você faz com uma música que te transporta, mostra uma outra faceta da banda, como foi Balada do Amor Inabalável, por exemplo, que é diferente, ou Resposta, que veio no meio de Garota Nacional, Partido de Futebol, Jack Tequila, de repente uma musiquinha ao violão. Sim. Essas guinadas que o Skank deu ao longo da sua carreira me enchem de alegria, assim, de orgulho, de possibilidades que a banda criou para si mesma.
e vão elegendo músicas que foram, vamos dizer, baluartes dessas frentes. De abrir o campo da banda, da atuação musical, não ser filiado a só uma corrente. Sim. Eu acho que bandas se perderam aí, da nossa geração, porque ficaram muito presas a esse pacto perigoso que você faz com o seu público, tipo, você não me abandona e eu não mudo minha música, vou sempre fazer a mesma coisa. Então fica um pacto, uma coisa sabe? amarrada. E o fã começa a cobrar, pô, mas isso tá muito diferente, você chamou fulano pra cantar, não tem nada a ver com o seu som. Não é isso, cara. É um pacto, tem que ser um pacto de liberdade. Sim. Então o Skank fez esse pacto no seu público. E eu acho que Dois Rios é um pouco símbolo de uma música que levou o Skank para outro lugar, assim. E conseguiu ainda conversar com muita gente. E tem alguma música que vocês não achavam que ia estourar e ela de repente virou um hit? Pacato Cidadão. É mesmo? Pacato Cidadão não tinha nada para estourar. E tinha um nome horrível, Revoluções Possíveis. E eu fiz a música com o Chico Amaral e a gente reunido no apartamento dele, eu me lembro bem. Ele falou, Samuel, tem essa letra aqui, chama Revoluções Possíveis. Eu falei, nossa, Amaral, que letra ruim, que título ruim. Aí eu comecei a olhar a letra, assim. Na verdade, não achei a letra ruim, não, achei o título ruim. Falei errado. Pô, genial, Pacato Cidadão, é assim que a música tem que chamar. E a gente fez uma levada, brincou com ela, mas não punha muita fé de que iria ser um hit de rádio, né? Tanto que ela é a última música, né? Última música do CD. CD tá escondido. E ela estourou. Caramba. E ela estourou. Assim como partida de futebol também. Hoje, olhando, caramba, partida de futebol, vocês não imaginavam que fosse virar uma música conhecida? Confesso que, honestamente, não. Ela não foi feita para tocar no rádio, ela não tem refrão. O refrão dela é param, pam, pararam, pam, pararam, pam. A letra não repete muito. Então, são essas gratas surpresas. Surpresas, né? E uma partida de futebol, acho que é uma das músicas mais icônicas aqui no Brasil, que fala sobre futebol, né? É muito lembrada, né? Ano de Copa, igual agora, sim, né? Exatamente. E em outros lugares do mundo também. A gente chegou no Japão, não sei se o Henrique lembra, e o cara que estava contratando a gente lá, um brasileiro que morava no Japão, falou, olha, tem uma loteria muito popular aqui no Japão, que a abertura, o tema da loteria é partida de futebol. Que demais. Eu falei, Vou falar lá pro pessoal da minha editora, porque não estamos recebendo por isso. Os direitos, exatamente. Que legal, né? Agora eu queria perguntar pra você, Henrique. Você começou agora a investir, né, mais na sua carreira solo. Comentou agora que você lançou recente, acho que agora no meio de setembro, uma música com o Frejá, que é maravilhosa, aliás. Obrigado. Tem o Maior que o Mar também. O que você pode contar pra gente dessa nova fase aí? O que a gente pode esperar? E também, como que é pra você agora assumir os vocais, né? Depois de tanto tempo, fazendo mais os backing vocals, fazendo o teclado e tal. Como que tá a sua expectativa para essa nova fase? O Samuel estava falando aqui sobre a história da versatilidade, né, do Skank, né? Da música Dois Rios e tal. Eu acho que você experimentar e você arriscar sempre foi uma assinatura do Skank. A gente começou com uma característica, a gente mudou. E esse novo caminho, né? Não só eu, né? Como todos nós vamos começar a trilhar. É um caminho muito interessante que você descobre certas coisas que às vezes, quando você faz backing, quando você está atrás, que a gente chama, na música chama de sideman, né? Você não presta muito atenção. Até a própria relação com a letra. Né? Você muda a sua relação com a letra. Então está sendo uma coisa muito gostosa, muda completamente o jeito de enxergar a música e de se preparar para um show. Porque na verdade quando você canta com a voz principal, o seu instrumento é o corpo. E se o seu corpo não estiver bem, se você não dormir bem, se você não tomar água, não ficar preocupado com o ar-condicionado, essas coisas todas fazem diferença. E quando você faz parte só da banda, você às vezes não dedica tanto tempo a estes detalhes. Então eu diria que está sendo um período muito interessante, assim, de muita descoberta e de muita realização também, de poder trabalhar com pessoas que eu sempre gostei e sempre tive como referência. O Leone, né? Lancei uma com o Leone, já fiz algumas músicas, umas 4 ou 5 com ele.
Entendeu? Tá sendo super delicioso, eu tô adorando. Que bom. E você, Samuel? A sua expectativa essa nova Fabi, fase? eu acho que o que cada um faz individualmente, se bem feito, né, com critério, é ponto pra banda. Se o Henrique faz um negócio legal, é bom pra mim. Se eu faço um negócio legal, é bom pra ele, reverbera nele. A gente sempre vai ser lembrado como os caras da mesma banda, com os caras do Skank, né? Então, é exatamente isso que eu propus, da gente dar uma parada. Vamos parar, eu acho que uma banda é feita de pessoas. Uhum. As pessoas não podem ficar ali sob aquele guarda-chuva. Não, elas têm que criar a individualidade delas. Muitas vezes o pacto que se faz numa banda é assim, meu papel é esse, e o outro, meu papel é esse, meu papel é esse. Fora da banda tá livre para fazer outras coisas que sonhou fazer, às vezes não fez, não realizou. E nem dá tempo também, né? Às vezes de vocês se dedicarem a outros projetos paralelos. Não dá. Imagino que eu não dá. tentei, eu fiz uma turnê com o Lobo Borges, não conseguia. Não dei a atenção que merecia pro projeto. Achei que foi um projeto subaproveitado, porque não conseguia. Então, assim, eu acho que é mais um desafio pro Skank. Individualmente, cada um mostrar, né, assim, ou viver coisas que não viveu ainda, e cada um mostrar por que a parte dele foi determinante no Skank. Sim. Né? O Skank é uma junção, não é uma pessoa, é uma junção, é um match, né? É um encontro. Então, um encontro de pessoas competentes, pessoas que, né? E eu espero que seja assim agora, né? Cada um individualmente tem, vamos dizer, o compromisso, a obrigação de honrar aquela assinatura que ajudou a criar, fazendo coisas legais. Sim. E tem tanta gente, acho que vocês foram encontrando, conhecendo no meio do caminho. Acredito que tem aí uma sede de fazer projetos com outras pessoas também, né? E assim, as pessoas também querendo fazer parcerias e tal. Hoje a gente tá em época, todo mundo faz parceria, que eu acho muito rico pra música, né? Gerações isso, diferentes. E bem ou mal, uma relação de banda é muito parecido com um casamento, ou de irmão, ou do que for. É uma negociação eterna, né? Sim. Negocia. Dá um pouco, tira um pouco, recolhe, né? Fica calado. Não é bem o que você queria, mas pelo bem da banda vamos e tal. Então tem essa negociação, tem esse exercício de abdicar de coisas, mas não dá pra eu impor minha vontade, porque não sou só eu. Sou eu mais 4 pessoas. Num trabalho solo, isso é diferente. Sim. É bem diferente. Então, acho que é uma hora ótima pra gente exercitar isso, assim, é bom. Dá um pouco de medo? Ele Como tá eu também tenho medo, assim, de uma banda cair no ostracismo. Chegar num ponto em que ela não se renova e começa tudo que faz, depois contra um legado que é maravilhoso. Exatamente. É perigoso também. Eu acho que a gente... Eu falo essa frase, mas eu acho que o Skank sempre usou isso, que é o seguinte... o conforto definitivamente não é o lugar mais seguro. Então, você sempre pensar em inovar, não simplesmente sair mudando, não. Você sempre apresentar alguma novidade que faça a diferença. Eu acho que essa foi inclusive a tônica da carreira do Skank, né? Com todas essas misturas musicais que a gente foi fazendo em cada época, né? Que a gente falou, a história dos 3 primeiros álbuns tinha uma característica, depois mais 3 com outra característica. A gente não fez isso de forma pensada, mas a gente sempre buscava ter uma assinatura diferente a cada álbum. E como que vocês definem o estilo do Skank? Porque vocês começaram muito no reggae e tal, ska. Depois foi falando que era uma banda de rock, mas eu já ouvi você falando que você não acha que o Skank seja uma banda de rock. Vocês conseguem definir um estilo do Skank? Então, uma vez perguntaram para um cara que era de uma área que não é da música, mas uma área que tem várias vertentes e várias linhas, né? Segmentado, assim como a música. Esse é rock, esse é pop rock, esse é... E aí falaram para ele, qual é a linha, qual é a sua linha, né? Então você pergunta, fazendo uma transposição pro Skank, qual a linha do Skank? Eu vou dizer, quem gosta de linha é trem de ferro e papagaio. Não tem uma linha. Sim. Nós temos liberdade. Nós tivemos liberdade. Mas é uma liberdade que não é forjada, é uma liberdade natural, porque a nossa formação é híbrida.
Ela tem pontos em comum, mas ela é híbrida. O Henrique escutou umas coisas, eu escutei outras, a gente gosta de mesmas coisas ali, Beatles, etc., o Lelo e tal. Eu acharia que não seria justo as nossas, vamos dizer, as nossas referências, a nossa formação musical, se o Skank fosse uma banda só de reggae. Porque a gente escutou várias outras coisas. Claro. Daí, o Skank ter, na minha modesta opinião, ter feito essas passagens com propriedade. A gente fez ali um indie rock no Maquinarama. Maquinarama, pra mim, é um dos discos pioneiros do indie rock no Brasil. É um disco de indie rock. Com propriedade, porque todo mundo escutava rock and roll. Né? Sim. E eu gosto muito do termo rock brasileiro. E eu jogo aí nessa bacia do rock brasileiro Mutantes, Jorge Benjor, Caetano Veloso, Clube da Esquina, Skank. Sabe, eu não gosto dessa coisa dogmática. O rock é aquele da camisa preta, do vocalista sisudinho. Isso hoje é a coisa mais retrógrada, né? Da tatuagem, sabe? É uma coisa com muita, assim... com muita regra, muito preso. Então não dá pra você ter uma banda de música popular no Brasil, ainda que você seja um roqueiro, vamos dizer assim, você passar alheio, é um desperdício, e não ouvir as referências brasileiras. Sim. E coisa que os brasileiros, os gênios, os grandes, né, os mais criativos, ousaram a misturar tudo, desde Erasmo e Roberto. Né? Eles misturaram tudo, eles misturaram a música romântica francesa, italiana, com o rock do Elvis, com a música brasileira, né? Enfim, é um legado. E o Skank é desse. Quando perguntam assim, pra mim, o Skank é banda de rock brasileiro. Esse é o rock brasileiro. E, gente, esse ano o rádio faz 100 anos, né? E aí eu queria saber qual a importância que o rádio teve na carreira, na trajetória do Skank. O rádio é uma coisa muito interessante, né? É daqueles conceitos, né? Que as pessoas falam, o rádio morreu, né? A internet acabou com o rádio. É impressionante a capacidade do rádio de se reinventar, de ser um veículo de comunicação de utilidade pública cada vez mais, né? E foi transitando do AM pro FM, agora é um filtro em todas as plataformas digitais de streaming, né? Na verdade é um grande filtro, né? De seleção, né? Do gosto das pessoas, né? Você estabelece ali o que você quer tocar, o que você quer falar, e as pessoas se conectam com aquele perfil, né? É uma coisa, para mim, extremamente sedutora. Eu gosto muito de rádio, eu escuto rádio, escutava rádio, aquela coisa que o AM faz, o sinal bate na atmosfera e volta, que é 200 quilômetros depois, né? Eu escutei durante a minha adolescência, jovem, sei lá, 10, 12 anos, eu dormia com o rádio ligado. E escutando rádios do Rio de Janeiro, de São Paulo, lá em Belo Horizonte, sempre gostei disso. Então, eu tenho uma sedução. Hoje, eu tenho um programa em rádio. É isso que eu ia perguntar. Na verdade, eu tive um programa em rádio durante 15 anos, exatamente de artistas novos. E agora eu voltei para o rádio. É uma rádio nova que tem em Belo Horizonte, chama Light FM. E eu falo sobre um outro assunto que eu gosto muito, que é tecnologia. Então, eu sempre gosto de estar perto do rádio, gosto de saber como é que o rádio está se reinventando. E aí, como as pessoas que trabalham no rádio, né, estão criando um novo lugar para o rádio na vida das pessoas. O rádio é nossa parceira, né? A rádio é a nossa parceira. O Skank se fez pelo rádio, né? A minha formação musical é também, além dos discos que eu encontrava em casa, do meu pai e da minha mãe, mas era o rádio. Né? Eu gosto da soul music porque eu escutava soul music nas rádios em Belo Horizonte, quando eu ia passear de carro com meu pai e com a minha mãe final de semana. Então, o que eu ouvia dentro do táxi ou no ônibus, enfim, a rádio formata a cabeça das pessoas, né? O gosto musical das pessoas. E o Skank, a vida inteira, em toda a sua existência, não seria o que é
se não contasse com a cumplicidade da rádio. A gente não é uma banda de plataforma digital. Ainda que nossos números nas plataformas sejam números legais, assim, expressivos, o Skank é uma banda do rádio. Sempre foi, né? A gente nunca pensou em andar sem a rádio estar tocando. E ela faz essa interface, né? Ela é o que liga o artista ao público. É porque o rádio, né, tem um alcance muito grande. Né? O Brasil é um país continental e a gente tem muito essa referência daqui. Hoje, tudo é um pouco mais democrático por conta das redes sociais. Então, assim, eu posso fazer meu próprio jornal nacional no meu Instagram, no meu Facebook, no meu Twitter. Antigamente não tinha essa possibilidade. Se alguém tá falando, mas o Samuel, não sei o que e tal. Só ir no Instagram dele, que ele tá falando lá. Hoje vai ter um show, não sei o que. Ou o que aconteceu, eu cantei com o Capital Inicial, cantei com o Barão Vermelho. Eu falo lá e tal, não preciso mais. Mas houve um momento em que isso não era assim, né? Então as rádios, ainda hoje, mas em outros tempos, né? Era a única fonte de informação fidedigna de um artista para o seu público, ou de contato, né? Sim. Porque tinha os shows das rádios, ainda tem os shows da rádio, mas tinha isso aqui, ó, a entrevista na rádio, o cara vai lá e faz um ao vivo na rádio. Sim. Essa interface, essa interação, ela se dá via rádio, principalmente. E é muito louco, né? Porque muitas pessoas podem pensar, o que vale mais, uma aparição na TV? Ou a rádio ou a sua música sendo executada na rádio? Muita gente vai falar, vai cravar, vocês aparecerem na TV. E não é, né? A rádio é muito mais importante. A rádio chega muito mais nas pessoas, na música. Talvez não na imagem, na imagem, claro. Mas na música a rádio é muito mais direta. E ela faz essa interface. Então, eu diria que o Skank é uma banda... Muita gente fala, vocês são uma banda de rádio, né? Uma banda que tocou no rádio, toca no rádio. Toca no rádio. Eu até hoje ando nos Uber aqui em São Paulo. Isso que eu ia perguntar, direto. É legal? Ainda é legal pra vocês? Ou, sei lá, já passou tanto tempo que não mexe tanto. Mas é muito legal você estar no carro, estar no Uber, num táxi. Fabio, eu vou falar uma coisa pra você. Se tem algo que eu agradeço, não só eu, mas todo mundo no Skank, a gente não se anestesiou ao longo desses anos, não trata com indiferença aquilo que é especial, que é um privilégio. Então, talvez pelo nosso começo difícil, né? Num gueto improvável, Belo Horizonte, né? Numa condição onde tinha tudo para dar errado, deu certo. Então, até hoje, quando eu subo no palco, vejo um show cheio, como foi agora, final de semana, como tem sido, aliás, eu não me canso de emocionar com isso, me tocar com isso. E o Skank também, eu tenho certeza, todo mundo. Eu ouvi uma música no rádio, dizer, tô vivo, minha banda tá viva, é muito confortante, muito, sabe? Pô, que legal, né? Minha música tocando no rádio, aquilo que a gente foi pro estúdio, trabalhou, começou às vezes de um processo que eu vivi, né? No lugar do compositor. É algo muito, né, muito distinto, assim, sim, muito emocional. Não dá pra tratar isso, por mais que o Skank tenha tantos anos de estrada, não dá pra se acostumar com isso e tratar como coisa corriqueira e normal. Só completar uma história do rádio. Claro. Eu gosto muito de tecnologia, né? Eu era analista de sistemas, né? Larguei tudo pra ser músico. E eu falo muito com as pessoas o seguinte, porque agora todo lugar que tem áudio, você pode colocar o vídeo e tal. Mas tem uma coisa que é muito legal do rádio, porque a audição, ela não é exclusivista. Você pode fazer outras coisas escutando música. A imagem não. A imagem é muito difícil você ver alguma coisa, aquilo toma praticamente todo o seu recurso. O máximo que você pode fazer tá ali numa esteira, né? Você não pode dirigir vendo alguma coisa, você pode estar numa academia vendo, mas o áudio te dá essa possibilidade. Então isso é muito legal, e o rádio, entendendo que o mundo digital para ele é uma coisa muito boa, eu acho que a tendência é que o áudio, o rádio, mais uma vez se reinvente e esteja na vida das pessoas aí por pelo menos mais 100 anos, né? E eu acho que muito o que é o Skank
vocês do rádio mostraram para o público, colocando a gente no meio de outras músicas, colocando a gente na programação, estabelece muito o que é a banda para as pessoas, né? Porque a gente poder tocar em rádio jovem, a gente poder tocar em rádio adulta, junto de outros artistas, estabelece mais ou menos aquela... Pô, me diga com quem tu andas, né? Que eu direi quem tu és. O Skank tem isso, né? De estar sempre ali no meio de coisas legais, coisas que as pessoas gostam. E isso, essa coisa da parada, cada um já refletiu muito sobre isso. Uma coisa que eu falo é o seguinte, olha, eu já tenho mais tempo de vida dentro do Skank do que tive antes do Skank. Então, realmente, isso é uma coisa muito significativa. Então, a história de parar é um processo de reinvenção. Mas eu acho que, de certa forma, o mundo, depois dessa pandemia, dessa parada, né, forçada que a gente teve, eu acho que praticamente quase todo mundo está um pouco nisso, né? Pensando, falando assim, e aí, eu vou continuar do mesmo jeito, eu vou pensar diferente, eu vou fazer coisas diferentes? Então, é uma grande assinatura, igual o Samuel falou. Por mais que a gente pare, eu serei o Henrique do Skank durante muito tempo. Né? Por mais que seja Henrique Portugal, eu falo, é o Henrique do Skank. Isso é uma assinatura que a gente carrega com orgulho. Então, é uma história que com certeza vai durar muito tempo. Em que fase vocês estão aí dessa turnê? Vocês vão até o final do ano. E depois... A gente vai até março. Ah, tá. Ainda tem tempo, né? Ainda dá pra gente ver. Quem não viu, ainda dá. A gente não conseguiu terminar a gente planejou terminar no final do ano, mas a gente começou a aparecer muita coisa legal, muita coisa interessante, então a gente... Que legal. E lugares onde já foi, que a gente tá indo de novo. Porto Alegre, São Paulo mesmo, né? No final do mês a gente vai estar de volta no Unimed. 21, 22 já está esgotado. Esgotaram os 3 primeiros também, né? Que a gente fez em março. 3 dias também, tudo esgotado. Então, não nos custa atender essa demanda, né? Não é? Pelo contrário. Não é? E hoje em dia a disputa tá acirrada, né? A gente quer ir um show, abre as vendas assim. Se você não tá ali... Agora você me deixou triste. Então vou falar com o pessoal para ficar de olho. Principalmente o pessoal de São Paulo. A gente vem em março, 3 dias, sold out. 8 mil pessoas por dia. Nós tocamos para 24 mil pessoas. Agora vamos tocar para 16 mil pessoas sexta e sábado, 21, 22 de outubro, já esgotados. Então a chance de abrir alguma coisa para frente antes da turnê terminar, antes de chegar março, é grande em São Paulo. Perfeito. Então, como que vocês definem o Skank hoje? O que vocês teriam para dizer? Emoção, muita agradecer a toda essa relação, né, de carinho do público há tanto tempo, e nesses shows também da turnê de despedida. A gente tem visto isso, igual o Samuel falou, a cada final de semana. E isso é muito gratificante. 30 anos rodando, criando, vivendo de música num país onde a música não tem sido tão respeitada. Então é muito orgulho do que a gente criou. Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Foi um prazer enorme falar com vocês hoje. Obrigada por vocês virem aqui. E as portas estão sempre abertas aí para nova fase, né? Obrigado. Este é um podcast Rádio Disney.